Chacalice. E aí, como eles costumavam chamar aqui de Ivituru, ou até mesmo de Ibitiru, é o nome de origem tupi-guarani, ele significa Morro dos Ventos Frios ou Serras Frias. E aí, quando a gente vai ver o significado do nome Ibitiru, Ibiti significa frio, com I, cerro, serra. Aí juntou esse nome cerro frio. Porém, antes de ser elevado aí a cerro, né, aqui já teve o nome do Arraial dos Latas Velhas, devido à mineração de ouro, né? Também teve-se o nome de Vila do Príncipe, isso em 1714, foi uma homenagem ao nascimento do príncipe Dom José I, lá em Portugal. E aí só 6 de março de 1838 é que conquistou aí o nome cerro. Bonita. Se a gente conta da data de registro, né, 1702, a cidade ela tem 323 anos. Né? A gente geralmente comemora no dia 29 de janeiro. Inclusive, essa área aqui embaixo que era o centro da cidade. Porque a mineração ela ocorreu onde a gente tem aquele córrego, onde está passando aquele carro ali, né? Em frente ao clube, é o córrego Quatro Vinténs e Lucas. Alguns comentam que o nome Quatro Vinténs dele tenha sido devido à quantidade que valeu as primeiras pepitas de ouro encontradas aqui. Temos também a chácara do Barão do Cerro, né? Que fica ali depois do prédio da Santa Casa, lá dá para vocês visitarem, né? A arquitetura muito bonita. Ainda fomos lá visitar. E aí aqui na nossa representação da sala de estar, a gente tem alguns quadros de integrantes da família Ottoni, né? Esse daqui é o José Eloy Ottoni, era tio do Teófilo Ottoni. De lado, seu sobrinho Cristiano Ottoni. Já aqui do outro lado, Teófilo Ottoni, né? Mais reconhecido aí. Alguns até chamam ele de Tchotchó. Né? E aqui do outro lado, essa é a mãe deles, né? A Rosália de Souza Maia. A gente também teria um quadro do pai deles, né? O Jorge, que ficaria ali do lado, porém ele vai ter que passar por restauro na moldura, né? Já os móveis aqui, eles são originais de época, mas não é original da família Ottoni. São algumas doações, outras aquisições, e aí, mais para a gente representar, né, os costumes de como eram, né, as casas naquele período. Né? Até para fazer vocês voltarem um pouquinho no tempo aí também. Verdade. Aí aqui no cantinho, a gente já tem a representação do quarto. Esse é o quarto do solteiro, né, o quarto dos filhos. O filho dele. Aí aqui nesses catres, né, como eram conhecidas, a gente manteve o colchão de capim, porém de palha, né, era bem comum. Essa já é um pouco mais trabalhada, né, inclusive tem as iniciais JMJ. Pode ser a quem pertenceu ou uma referência aí à religião, Jesus, Maria e José. Ela tinha um local de encaixe nas pontas do mosqueteiro, né, em relação às muriçocas. Esse baúzinho no meio ali, provavelmente para guardarem os tributos, devido a um porta-moedas que ele tem bem na tampa. Né? Já aqui nos quadros, aqui é o Teófilo Ottoni e o Cristiano Ottoni, um pouco mais novos do que aquelas pinturas ali da sala de estar. Né? E aí aqui tem um oratório maior com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Já seguindo para lá... E o piso é bonito, hein? Ó. Algumas madeiras foram trocadas, né? Mas geralmente era assoalho assim, né? Isso. E aí hoje o pessoal passa a cera pastosa e usa a enceradeira, né? E o pano seco para ilustrar. Aqui Já é seguindo para cá, a gente vai ver aqui à esquerda. Aí é uma representação do quarto. Era o quarto Esse é dele? o quarto de viúva. Ele recebe este nome característico, a cama de viúva, né? Ela é o famoso meio termo. Ela não é nem de solteiro e nem de casal. Hoje é o famoso solteirão king ou meio casal, né? E aí, como até um certo tempo, né, às vezes as mulheres ficavam viúvas e não poderiam casar novamente, né? Então elas passavam a dormir em camas aí deste tamanho, né? Já aqui no pé da cama, o baú, guarda-roupa aí do peito. O menorzinho aqui era o de mão de viagem. Essa do quadro da pintura é a Carlota Amália Ottoni. Ela era esposa do Teófilo Ottoni.
E vindo aqui no cantinho, na nossa escrivaninha, a gente tem esses objetos que se destacaram aí no período, né? Essas aqui são as palmatórias, geralmente usadas para castigar na época, principalmente nas escolas. Esses são os tipográficos usados na tipografia. O mata-borrão, que era utilizado para tirar o excesso de tinta em relação às canetas tinteiras. O castiçal para vela. Essa maior aqui também era para vela, né, a luminária. E aqui atrás a gente já tem um sininho utilizado para chamarem os criados. E aí eles poderiam fechar essa parte da escrivaninha e usar a parte de baixo dela como cômoda também. É um móvel bem funcional aí, né? Já seguindo aqui no nosso corredor, aqui a gente tem esses quadros. Eles são a representação da morte do justo e a morte do ímpio. Eles são a menção ao catolicismo. É como se representasse o lado do bem e o lado do mal. E aí, como as pessoas acreditavam muito em comprar um pedacinho do céu, fica-se aí duas alternativas de como poderia ser o final de cada um. Mesmo que a gente sabe que não funciona assim. Né? Tem várias interpretações. E aí, seguindo para cá, a gente já tem a sala de jantar. Aquela cozinha, eu ver a cozinha. Vamos ver a cozinha. Geralmente, né, as famílias costumavam ter o hábito de se juntarem, né, na hora das refeições. Olha que mesona. Isso, as famílias eram muito grandes. A mesa é grande, hein? Né? Isso. Aí aqui no cantinho, a gente tem um pequeno armário que poderia servir aí para guardar doces, remédios, temperos. Já aqui de lado, é uma plaquinha que tem alguns horários que as famílias costumavam fazer as refeições, né, naquela época. Já seguindo aqui do outro lado da sala, a gente tem um armário tipo guarda-comida. E aí a gente tem aqui algumas porcelanas, são provavelmente inglesas ou francesas, né? Aqui é um licoreiro com busto de Dom Pedro II. E aí geralmente a parte de baixo do armário eles usavam para guardar as carnes na lata na banha de porco, né, em relação à conservação. Inclusive hoje a carne na lata está voltando com tudo. Né? Já aqui no cantinho, a gente tem um cabideiro, geralmente ficava na entrada da casa, né, para pendurar o chapéu, paletós, casacos. Já vindo aqui do outro lado da sala, Aqui, pode ir. A cozinha. Aqui tem as porcelanas usadas para lavarem as mãos na época, né? Provavelmente de origem portuguesa, e aí tem uma influência de Macau, né? Como Portugal tinha uma colônia na China. Aqui a gente tem uma pintura dessa casa, dá para vocês verem aí as modificações, né? Que ela foi sofrendo ao longo do tempo. Inclusive a entrada principal dela era aquela escada que a gente subiu, que de frente tem uma porta que hoje encontra-se fechada. E aqui temos esse espaço em referência aos tropeiros, né? Aqui a gente tem a cabeçada, o peitoral, que por ter o sincero era usado nos animais guias, eram as famosas madrinhas, né? Já trepes, caldeirões e coador de pano já é uma referência aos cozinheiros. Eles sempre iam à frente para adiantar as refeições, né? Quando o restante da tropa chegava, já estava tudo pronto. E aqui é a nossa cozinha mineira, né? Oi, Anny, tudo bem? Aqui a gente tem o fogãozinho, né? A pedra sabão, né? Inclusive as panelinhas aí é muito utilizada até hoje, né? Por alguns. Tem até que tomar cuidado em relação ao cozimento, né? Não passa até do ponto, né? Por manter muito a quentura. Aqui a gente tem o mancebo, suporte para o coador de pano, né? As panelinhas de ferro, as colheres de pau. Inclusive, falando nas colheres de pau, a gente tem aí no cantinho um tacho, usado para os doces, né? Isso. Doce de leite, goiabada, né? Aqui a gente já tem a gamela, momento que era utilizada para o banho, era o famoso banho chepe-chepe ou banho tcheco, né? Como não tinha o costume de tomar banho todos os dias, né? Já aqui, a gente tem a balança de precisão da época, do lado é a candeia, está relacionada à iluminação. Aqui o ferrete, utilizado para cutucarem as brasas ou até mesmo utilizado aí como espeto para carnes, né? Já aqui no cantinho, a gente tem a bancada com as formas de queijo em madeira. Hoje não pode mais ser utilizada em madeira devido a questões sanitárias, né? Hoje utilizam a de plástico, né?
Essa em formato de coração poderia ser tanto utilizada para o queijo, mas para o doce também, né? E aí a tauba, ela tinha esse caimento, né, que era para escorrer aí o soro, né, ou até mesmo chamam como pingo, né? Aqui a gente tem parte da torradeira de farinha de mandioca em pedra sabão. Já aqui no cantinho, maquinário do período, nosso pilão, né, a duas Pilão. mãos. Isso. Socar o café, né, limpar o arroz, o corante, né? Aqui a gente tem a gamela, que já era usada para a massa das quitandas, né? A massa do pão de queijo, biscoito de polvilho, né? As bolachinhas também, né? Bonito mesmo. Não é? E aí, seguindo aqui no nosso jardim, Tem aquela área. isso, eu vou falar com vocês sobre aquela área ali. Essa aqui é uma réplica da garça Fonte dos Amores. Ela é uma homenagem ao nosso conterrâneo, o mestre Valentim. Ele nasceu aqui no ano de 1745, porém ele acabou por morar em Portugal. Quando ele volta para o Brasil, em 1770, ele se instala lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi responsável pelo projeto de execução do passeio público lá do Rio. Que é uma chafariz, né, que trabalho dele. E aí, como uma forma de homenageá-lo, foi trazida essa réplica em 2014 pela Associação dos Amigos do Cerro. Ela é feita em bronze. Essa aqui ela é de autoria do Alfredo Sesquiade, provavelmente um admirador aí do trabalho do mestre Valentim, que quis aí homenagear.